Alegria, alegria começar mais um programa Gente que Fala, nós que estamos simultaneamente pela Rádio Trianon 740M e também pela TV Web no site gentequefala.com.br. Basta você ir até lá e acessar o ícone TV Êxito. Também quero te fazer um convite para que você venha visitar a nossa página no facebook.com/programa Gente que Fala. Também participa conosco através do telefone do ouvinte 50-81-3782. Lembrando que no dia de hoje a gente vai falar tudo sobre direitos e deveres. Uma bancada aqui só de advogados e você pode participar também fazendo a sua pergunta através do 50-81-3782. Claro que eu tenho que pedir desculpas, mas ainda não recuperei a minha voz. Né? O cabelo continua a mesma coisa, mas a voz, quanta diferença, não é verdade? Essa gripe me pegou, mas de qualquer forma, eu peço o seu carinho, a sua atenção e a sua compreensão por conta aí da voz péssima que eu estou hoje, tá? O querido advogado, doutor Ricardo Saeg, está aqui conosco, ele que é livre docente, coordenador do curso de Direito Econômico da PUC, é membro da Academia Paulista de Direito, é também candidato, gente, à presidência da OAB São Paulo. Seja muito bem-vindo, como vai? Muito obrigado, Lili. Boa tarde a todos. Um abraço a São Paulo. Também conosco o advogado, mestre em Direito, Washington Fonseca. Gente, ele é especializado em Direito da Saúde e também do Consumidor. É chefe do Departamento Jurídico do Sindmed da Grande ABC e membro da Associação Mundial de Direito Médico. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Liliane? Boa tarde. Também conosco o nosso querido advogado especializado em legislação eleitoral, doutor Alberto Rolo. Como vai, doutor Rolo? Bem, bom estar aqui com você, com os companheiros de mesa, todos os advogados conhecidos e reconhecidos. É um prazer. Também conosco o advogado Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme. É mestre pela PUC e docente na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como vai? Tudo bem? Muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Eu começo hoje com uma notícia. Eu queria estar com a voz boa para comemorar em alto e bom som, viu? Mais um aposentado, mais um acima dos 80 anos, mandou o bandido abraçar o capeta lá, porque é isso que ele foi fazer, depois que reagiu a um assalto neste sábado, gente. Ele entrou em luta corporal com o ladrão, tomou sua arma e o matou. O assaltante tentava roubar a casa do aposentado em Birigui, no interior de São Paulo. Mas essa turma está dando exemplo bom ou ruim, doutor Alberto Rolo? Qual é a sua opinião? Sob o ponto de vista jurídico é ruim, né? Porque ele ainda fica suscetível a algum tipo de processo, mas sob o ponto de vista moral é bom. É bom que a gente que está chegando nos 80 anos consiga ter saúde e condição de enfrentar uma situação dessas. Cuidado, vai enfrentar, pode, em vez de tirar a vida do ladrão, você perder sua vida. Precisa tomar muito cuidado com isso. Mas, enfim, eu acho que a legítima defesa dele, a legítima defesa da família, da propriedade, tudo isso justifica o que aconteceu. A gente não fica querendo que gente morra, que haja tiroteio, não é nada disso. Mas é uma situação em que, como ser humano, a gente acaba aceitando e justificando. O politicamente correto, senhores, porque eu aqui não sou advogado, então não tenho compromisso de falar o que vocês falam. Não tem, porque eu sou popular, né? Sou a população aqui, a voz de vocês. Para dizer o seguinte, o politicamente correto é dizer assim, não reaja. Não reaja, não reaja. Aí você não reage, está sendo morto do mesmo jeito, tá? É como se houvesse a pena de morte instaurada no nosso país, nós falávamos há pouco, você me deu um dado importantíssimo, não foi, Luiz? Isso. O que é que no Brasil morre? A última pesquisa da ONU, no Brasil morrem, decorrência de homicídios, 60 mil pessoas todos os anos. Guerra civil. Ou seja, só para ter fazer uma análise, uma comparação, na Síria, até agora, em guerra civil, 10 mil mortos. Ou seja, nós vivemos um estado de guerra civil, sim. Guerra civil e já condenados aqueles... Por que eu falo isso, gente? Eu também sou cristã e doutor Saeg já vou dar voz a ele. E ele é um cristão que ele prega e vive o que fala. Mas entre morrer um pai de família, uma mãe, alguém que faz, né, a diferença na sociedade, morrer alguém que, sinceramente, vai pôr em risco, porque agora você vai ficar com medo de andar na rua, agora estão entrando na nossa casa.
Não é? E o politicamente correto, eu volto a dizer, de não reagir, eles já vão com essa prerrogativa, ou com esse espírito imbuído e sabendo que você ali é o cordeirinho que vai ficar na mão deles. Desculpa, doutor Saego, eu sei que o senhor vai me execrar agora, mas pode falar o que o senhor pensa aí, porque eu também já desabafei. Não, eu acho o seguinte, que a pessoa tem que ter cuidado, não é? Por conta de bens materiais, o que você tem em casa não vale sua vida. Infelizmente, às vezes é melhor a gente se subjugar. Eu acho que a maturidade mostra que a experiência, ser maduro nessas horas, ser experiente, é você agir com segurança e tranquilidade, serenidade. Eu não sei quais foram as circunstâncias. Eu acho que a pessoa tem direito de se defender e chegar a uma situação limite como essa. Então eu vou te contar Não é em verdade? detalhes. Ele estava lá no sítiozinho dele, né? Agricultor, plantando as coisinhas dele lá com a esposa dele. A senhorinha lá fazendo a colheita, pegaram ela, levaram até a sede da casa, né? E disseram assim para ele: abra a porta. Parece até Lobo Mal, nós estamos vivendo a historinha, né? A ficção imitando a vida real aí. E aí o que aconteceu? Ele falou: não abro não. Eu não abro, não. Assim. E aí foi lá, pegou a espingarda 12 deles, eles armados com uma revólver 38, foi no meio do peito de um e tibum. Os outros 3 fugiram, 4 que estavam com a senhora dele. Mas você vê, ele agiu com segurança, não é? Ele não se expôs a uma situação. Ele não foi tomar a arma da mão do bandido. Senão ele podia ter levado um tiro e nada daquilo ia justificar. Né? Uma perda tão grande como essa. O que eu acho é que realmente isso demonstra que a população tem que se defender. E a defesa no Estado de Direito é uma defesa moderna, é uma defesa política, pacífica, é uma defesa jurídica, é uma defesa onde a população fica indignada, cobra dos nossos governantes de segurança, cobra da interlocução da sociedade civil, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que ela se reposicione, enfim, cobra que as instituições funcionem e que nós não necessitamos, como o Luiz Fernando colocou com muita propriedade, entrar em estado de guerra. Porque o nosso Estado não é guerreiro, no sentido belicoso, nós não estamos em guerra. Nós somos um Estado pacífico e o defensor dessa população, os defensores dessa população são os advogados e, no seu conjunto, através da sua entidade, a OAB. A OAB tinha que cobrar, sim, do governador que protegesse a população, que a população vivesse em situação de segurança, que a população, enfim, se sentisse respaldada, garantida, de modo que a população não tivesse que pegar em armas e passar por um constrangimento. Porque eu tenho certeza que esse senhor, que é um senhor de bem, ele está hoje arrasado, claro, porque foi obrigado a matar alguém na sua defesa. Claro. Isso não tem o mínimo sentido. Tenho certeza que ele não está se vangloriando e que ele não quer uma medalha por isso. Muito pelo contrário. Ele teve que agir numa situação limite, de forma limite, mas isso aconteceu por quê? Porque as nossas instituições são fracas. Isso tem que mudar. A população tem que reagir. Nós temos que fazer a virada da nossa fraqueza institucional para a força institucional e avançar com o Brasil. Muito bem, doutor Saeg falou bem, mas para mim ele levaria lá uma medalha no peito pela ineficiência do nosso Estado em gerir, né, a nossa segurança, porque olha, a gente já não tem mais saúde, basta ir aos hospitais. A gente não tem mais segurança, a gente não tem educação, a gente não está tendo mais nada. E eu estou indignada mesmo, porque eu quero dar voz e vez aos nossos advogados aqui presentes. Não fica já... A gente... Sabe o que aconteceu com esse senhor? O que Vou te deixar mais indignado ainda, meu filho. fale. Ele está sendo investigado, porque a arma dele era registrada, a 12 dele lá. Mas ele não tinha porte de arma. Olha a inversão de valor nesse país. O cidadão está dentro da casa dele para se defender, porque isso já, né, o direito já contempla esse tipo de reação, né? Você dentro da sua casa, legítima defesa, não é isso? Isso. Muito bem. E agora ele vai ser investigado, averiguado, e se não bastasse esse sentimento que o doutor Rolo conhece bem, que já foi assaltado, nos contou aqui, né, doutor Rolo? Só quem passa por isso sabe como é que fica depois, porque o após é traumático também, você fica sofrendo com aquilo. Ainda vem a justiça fazer um levantamento da vida do senhorzinho lá, que podia ter sido ceifado por um vagabundo desse. Pode falar, doutor.
Olha, é muito triste a banalização da violência, sabe, Liliane? O que cabe, ao meu ver, é que a sociedade tem que se mexer, tem que cobrar dos governantes, dos políticos de maneira geral, uma mudança legislativa. A gente tem um Código Penal de 1940. Assim, a gente está em 2011, assim, a gente vai esperar o centenário do Código Penal para ter algum tipo de mudança? É um absurdo se a gente parar para pensar. Mas eu acho que é uma questão de lei ou de aplicação da lei? Olha, é questão de lei. Eu acho que também tem muita valorização dos direitos humanos para esse tipo de gente, para bandido, que é muito complicado, tá certo? Ninguém para pensar na família das vítimas, o que eles passam. Quer dizer, é uma questão de momento. E tem gente que defende esse escárnio da sociedade, que não tem outra designação para isso. Bandido é isso mesmo. E eu vejo também que também falta a necessidade da gente fazer o quê? Brigar, ir à rua, lutar, bater na porta, cobrar dos nossos políticos mudanças, quer dizer, fazem N mudanças dentro do nosso ordenamento jurídico e que simplesmente, sabe, não atendem aos nossos interesses, mas, obviamente, atende ao interesse de alguns poucos, e a partir do momento que a gente também não vá à luta, briga, bate na porta de quem de direito, a coisa não vai mudar. Cabe nós exigirmos a mudança, em primeiro lugar, acima de tudo, como maiores interessados. A mudança tem que vir de baixo para cima e não de cima para baixo. Luiz Fernando, doutor Luiz Fernando, vocês perderam também uma colega, né, lá no bairro do Ipiranga, e essa reagiu de uma forma diferente, ela arrancou com o carro. Eu só não entendi até agora por que ela deu meia volta, porque ela ficou o alvo mais fácil ainda do bandido, né? Ela podia ter seguido, enfim, não vai saber. Uma moça de 38 anos, a doutora Renata Fabiana de Campos Moraes, que foi assassinada na noite de domingo no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital. Seu comentário. Liliane, gostaria de colocar 2 pontos. O primeiro ponto é a visão do Dr. Saeg em relação a essa questão, onde eu penso que os advogados, está faltando voz na advocacia de São Paulo para que nós lutemos juntos para esse tipo de crime, que hoje em dia as pessoas falam, morreu mais um. É verdade. Você olha no jornal, você passa até a página, porque é mais um, não é? Ou seja, existe aí o sentimento de banalização. Para tanto, a gente precisa de uma nova voz na OAB, seja estadual, seja federal, e para que esse tipo, para que nós possamos movimentar, nós então advogados... Tá bom, doutor Saeg, se o senhor hoje fosse presidente da OAB, o que o senhor faria? Eu ia cobrar do governador, que ele que é o máximo responsável por conta disso. Não adianta, os dados da ONU são muito claros. Nós temos 20,7% da nossa população, 40 milhões de pessoas abaixo da linha de miséria. 5,9% da população em situação de miséria extrema, ou seja, menos de R$60 por mês. A nossa população sofre. 45% da população, 90 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Não sabe se vão ter 3 refeições por dia. E aí é uma insensatez imaginar que existe uma ilha de prosperidade banhada por um oceano de miséria. Nós temos que avançar institucionalmente. Isso tem que ser cobrado do governador. É um absurdo requerer de um senhor com 80 anos de idade que ele pegue uma carabina e dê um tiro no peito de uma pessoa. Eu tenho certeza que isso é um constrangimento muito grande para ele próprio, ainda que ele esteja aí socorrendo a própria vida. É um absurdo que uma moça de 38 anos seja assassinada de uma forma violenta dentro da cidade, com todos os monitoramentos que existem a respeito disso. Se a Receita Federal tivesse menos monitoramento e a população, a segurança da população tivesse mais monitoramento, com certeza absoluta, eles não estão tão preocupados com a arrecadação de impostos e com a guarda da população. Meteu o dedo na ferida. Só doutor Saeg falou. E aí, como é que nós, cidadãos representados pela OAB, né, poderíamos esperar o quê? Um processo contra o Estado? É isso aí, Seria isso aí. Tem que partir para cima do governador. O governador é responsável por isso. Se você está inseguro na sua casa, se você está com problema de segurança, se você não tem liberdade para andar na rua, a culpa é do governador. O governador que é o coordenador da polícia. Não tem jeito. A polícia é subordinada a ele. Ele que é o chefe do Estado, ele que tem que dar conta da segurança. O presidente da República, né, o chefe da Polícia Federal, ele tem que dar conta da segurança.
segurança. Em vez de ficar aí cobrando impostos, tem que dar conta da segurança da população, porque nós somos refém. Por mais que você tenha tudo, acesso a qualquer tipo de riqueza ou bens materiais, você hoje está impedido, inclusive, de frequentar um restaurante, você é invadido na sua casa, enfim, a gente não tem liberdade para mais nada. Nós estamos à mercê de quem? Na verdade, nós estamos à mercê do governo, nós estamos à mercê das instituições. As instituições funcionando, os bandidos vão se retrair, vão se recolher e vão ficar no lugar deles. É assim que funciona num Estado democrático, pacífico e civilizado. Ou vai começar o quê? Um bang-bang aqui no Brasil? Todo mundo vai andar armado? O que está acontecendo? Não é por aí. Agora, doutor Saeg, é bem verdade que respeito a gente tem ou por admiração, né, que a gente conquista, ou por medo. Chegou um ponto que eu gostaria de ver a polícia matando ladrão. Eu sou cristã, vou dizer. Mas eu fiquei com vergonha quando o governador Geraldo Alckmin, nessa linha de raciocínio do doutor Saeg, veio a público e disse na ocasião do Dia dos Namorados, nós vamos fazer um policiamento diferenciado, ostensivo, como se fosse só aquele dia importante, como se todos os outros dias qualquer cidadão comum não precisasse e não merecesse a segurança, porque o pagamento de imposto, já mostrei aí, o impostômetro, já alcançou aí, já bateu o recorde, já nem chegamos na metade do ano, chegamos agora, né, dia 15. Não é isso? Mas antes do dia 15 já tinha alcançado. Então não é um problema de dinheiro, é um problema de gestão. E um problema também, né? Que aí eu dou voz aqui pro doutor Saeg, porque ele não tem medo de falar, também não é comprometido com ninguém. Exatamente. Tá bom? Isso não é, ele não tem comprometimento com ninguém, porque quando você é comprometido com as coisas, você não vai lá. Você faz figuração. É isso que nós temos visto hoje em dia, infelizmente, dos nossos políticos, dos nossos representantes, figuração. Até que aconteça dentro da casa dele. Aí eu quero ver a Juripoca pior. Vamos lá, vamos aqui, ó. Juripoca pior, não é assim que fala? Zenil tá me chamando a atenção lá que eu tô muito brava. Já vou ficar mais calma, tá? Vou ficar mais calma. Vamos aí ao telefone do ouvinte, 50813782, você liga e participa. Foi o doutor Luiz que me falou aqui, 60 mil pessoas ano. Eliane, só um outro dado agora que mexe com a minha vida particular. Depois de 2 semanas, eu fui assaltado 3 vezes. Ah, não. O senhor não me convida nem para ele na rua. O senhor também com essa cara de rico que o senhor tem? É um perigo. Mas me conte, eu brinco porque a coisa é muito séria. 3 vezes assaltado, uma vez na porta da minha casa e mais 2 vezes, uma inclusive na Maria Antônia, na porta do Mackenzie, onde eu fui agredido fisicamente. O senhor reagiu? Então... Olha, foi tão rápido que eu não sei nem o que aconteceu. Né? E realmente, esse negócio de reagir, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Não é? A questão é, a 100 metros de um posto policial. E no Dia dos Namorados também, eu vi o policiamento que o governo do estado fez, mas com metralhadoras nas ruas e tudo mais. A questão é o seguinte, isso também traz uma insegurança para os frequentadores de bares e restaurantes. Claro. A questão é que a sociedade ela tem que se organizar. Né? Nós temos todos os meios políticos para tanto, só nós não temos a educação de nos organizar. Então precisamos de líderes que nos organizem. É verdade. Né? Então, dentro dessa visão, doutor Saeg, acredito que possa sim a OAB ser um grande responsável em cobrar o Estado uma nova política de não só de segurança, mas de saúde e educação nesse país. Aí veio alguém, um assessor lá, né, que estava dormindo na hora que o governador falou essa bobagem, falou assim, não, o senhor vai lá fala de outra coisa, pede desculpa, não é? Porque nós já estamos por aqui, ó. Porque você e eu, a gente sai para trabalhar, mas a gente não sabe se volta. Liliane, a verdade é essa. Liliane, você me permite fazer um comentário? Deve. Por gentileza? Eu acho muito complicado. O estado de São Paulo, a quantidade, pelo espaço territorial e quantidade de pessoas que se tem, só tem um efetivo de 100 mil policiais militares no estado como um todo. Não, o senhor vai me desculpar, nas ruas não tem 100 mil, não. Não, isso aí no estado como um todo. Entre trabalho burocrático, gente de licença, gente de férias, mas é exatamente isso que eu tô menos falando. ainda, é um terço. É menos ainda, então. Quer dizer, é muito complicado. Como é que a gente pode ficar... só a cidade de São Paulo, creio eu, que tem por volta aí de 8, 10 milhões de pessoas. Mais, né? Mais. Que ingresse na cidade de São Paulo todos os dias, porque tem muita gente que trabalha, que mora em outras cidades, mas ingressa para trabalhar na cidade de São Paulo, a gente tem um contingente de 22 milhões de pessoas todo dia andando em São Paulo, frequentando metrôs, trens, ônibus e assim por diante, né? Pior ainda, e ficar, obviamente, os policiais
que estão na rua, isso a gente tem que enaltecer o trabalho deles, sem a menor sombra de dúvida, que é um trabalho muito perigoso, mas a gente ficar só aí à disposição com 100 mil, teoricamente, policiais aí à disposição da população é muito complicado. E o meu grande medo pessoal, Liliane, eu vou te falar, existiu aí há uns anos atrás aquele problema com aquela famosa facção criminosa, o PCC, que todo mundo foi para casa, se trancou numa situação que... Toque de recolher. Toque de recolher, quer dizer, até quando que a gente vai viver, eventualmente, uma situação dessa de novo? Quer dizer, eu tenho medo de sair com meu filho na rua, eu tenho uma série de medos na minha casa mesmo, bate, de repente, uma folha na cerca, que a gente tem que colocar cerca elétrica, e toca um alarme e dispara, o coração dispara, quer dizer, sem saber o que vai acontecer, não tem o que se falar. E outra coisa, estamos reféns, estamos reclusos dentro das nossas próprias casas. Quer dizer, um absurdo. Muito bem, e você aí, o que pensa a esse respeito, ligue e participe conosco, porque agora a gente vai entrar num outro assunto não menos polêmico, hein? Você é a favor que a família de pacientes terminais em estado vegetativo irreversível ou os próprios pacientes têm o direito de se recusar a tratamento médico quando não há mais o que fazer? Quem pode responder como esse tema está sendo tratado aqui no país é o advogado Washington Fonseca, que vem lutando para aprovar uma lei que torne mais humana a situação que muitos pacientes e seus familiares podem estar passando neste exato momento. Só para esclarecer mais um pouquinho, hoje com a tecnologia, com as drogas, é possível você manter um ser humano em estado, né, vegetativo, ainda que a medicina já ateste como vegetal mesmo, não tem outra palavra, não é isso, doutor? Não, exatamente. É uma situação muito cruel e que eu entendo que a discussão que tem sido trazida a público aí tem um papel muito importante, relevante. E o que tem que ser observado, num primeiro lugar, é o sofrimento do paciente. Nós estamos falando de eutanásia? Da eutanásia e da ortotanásia. Eutanásia é quando outra pessoa decide por mim, é isso? Na realidade, a eutanásia é uma forma de encurtar o sofrimento do paciente com a morte desse indivíduo, a morte do paciente. Ou seja, a gente tem a ideia do Dr. Morte, do Jack Kovarkin, lá nos Estados Unidos, onde um paciente que sofria ou sofre de uma determinada doença terminal, com muitas dores, pede para que um terceiro... Eutanásia, eu Isso. peço para... E tem um auxílio justamente ao suicídio. É uma situação um tanto quanto radical. Já a ortotanásia funciona de uma maneira muito diferente. Como é que funciona a ortotanásia? É a retirada de medicação que justamente não vai trazer qualquer melhora ao paciente, só agressões e efeitos colaterais, e a introdução para que esse paciente siga o curso normal da sua vida com cuidados paliativos, ou seja, medicamentos, tratamentos, onde esse paciente vai ter necessariamente um conforto e dignidade até o final dos seus dias. E ele morre em casa? Pode morrer em casa, da maneira que ele achar melhor ou por bem. Então, é a forma mais humana a se tratar pacientes terminais irreversíveis e para que ele possa seguir justamente o fim da sua doença e o curso da sua vida. Vamos ouvir o doutor Sayeg, que pensa a esse respeito. Eu estava aqui pensando, né, nesse trabalho do Washington. Parabéns, viu, amigo? Obrigado, doutor. Olha, muito bacana esse tipo de reflexão. Eu acho que a decisão da morte é uma decisão muito difícil, não é? Essa aí é uma questão, acho, reservadíssima à família. Particularmente, eu acho que Deus é que decide e tem que lutar até o fim. Agora, essa garantia de conforto, de higiene e o mínimo de conforto numa situação terminal também é fundamental. Eu, sinceramente, acho que isso aí é foro íntimo da família. A família tem que ser respeitada e deve decidir qual é o melhor destino numa situação limite como essa. Infelizmente, não existe solução perfeita, porque é uma situação que vai além das nossas forças e do nosso controle. Eu acho que deve a família, a dignidade da família, a autodeterminação da família que deve ser respeitada. Doutor Rolo, seu comentário. Olha, eu não acho que seja a família que tem que decidir, não. Quem tem que decidir é o cara, meu. Quem tem que decidir é quem está ali sofrendo. E se o cérebro ainda funciona, ele tem que ir adiante e ser cuidado até o final dos seus dias. Eu tenho o caso da minha família, que eu tive sogra até um ano atrás,
que viveu até os 97 anos de idade e, enquanto pôde, tomou remédio para ganhar mais tempo de vida. Ah, não, vamos deixar seguir o... Desculpe a opinião em contrário, eu aqui estou participando de um debate, tenho direito a ter essa opinião. Isso me lembra um pouquinho o sistema hitlerista, que dizia, não, esse daí tem defeito, vamos fazer aí uma limpeza étnica. Então, não gosto desse tipo de coisa. E com relação à minha vida, eu que já estou ficando mais próximo de lá do que de cá, faz favor a minha família, não decide nada, não. Eu decido, eu quero continuar, continua me dando remédio enquanto eu puder viver, enquanto eu tiver o mínimo de, mas vai doer, tem remédio para tirar a dor. Ah, mas vai progredir, deixa progredir. Quando não der mais, aí eu morri, tudo bem, aí me enterra. Eu tinha tive um cunhado que combinou com a minha mulher o seguinte, quando um deles viesse a falecer, o outro iria lá e, num local de grande sensibilidade, desse uma alfinetada para saber se estava vivo. Porque hoje nós temos situações em que pessoas estão vivas e então, agora, recentemente, os jornais dão aí um caso em que a pessoa estava viva ainda e aí foram tentar levar de volta para o hospital, aí levou mais um tempo e morreu. Quer dizer, esse negócio de morrer ou não morrer, aí eu concordo inteiramente com o Saeg. Deixa isso por conta de Deus, sabe? Deus deve decidir. Esse está morto. Então, se esse está morto, para isso é que tem o velório de 24 horas. Senão já enfiava direto no saco e jogava no mar para dar comida para os peixes. Levanta, não é? Então, tem no mínimo 24 horas para saber se o sujeito morreu ou não morreu. Isso é uma criação do passado que vive hoje, que prevalece hoje. Então, já fica aqui o aviso para você também, Liliane, que está brava hoje porque está sem voz. Não deixa o pessoal cuidar da minha morte, não. Tá bom. Eles que cuidem da minha vida, tá bom? Tá bom, querido. Olha, Essa questão da ortotanásia que defende o curso natural da vida, a vontade de Deus. Tanto que a ortotanásia é defendida pela Igreja Católica, por exemplo. Mas a ortotanásia tira o medicamento, diz, olha, você continua aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar os remédios e você vai adiante. Então, eu citei o caso da minha sogra, para falar bem da família, falar de alguma coisa que me atingiu. Ela foi até os 98 anos de idade e no penúltimo dia da vida dela, ela via televisão e reclamava da novela, do mesmo jeito que qualquer pessoa com condição normal de atividade. Então é por isso que eu digo, eutanásia, nem pensar. Ortotanásia, faz o favor, continua dando remédio para mim, que seja para prolongar a minha vida, que eu vou ficar muito feliz. Eu falo isso talvez até pelo fato de eu estar ali, já chegando, numa faixa não começa o senhor a fazer aqui tem um espírito fúnebre, porque não é o seu caso, vai viver muitos anos. Até os 100 anos de idade eu vou estar firme aqui, dando palpite. Muito bom. E decidindo, inclusive, em quem eu vou votar na OAB, né, Epa, muito bom. Mas eu concordo com o Dr. Rolo. Concorda. Eu acho que ele tem total razão. Né? A família é subsidiária. Mas... Olha, eu vou ouvir ainda. Quem vai herdar, ela tem interesse aí, até certo ponto legítimo, mas enfim, sabe-se lá. Quando a gente vê gente matando gente, o filho matando o pai para. Então. Você não confia na sua família? Confio. Dê excelente educação. Mas não vem com esse papo para cima de mim, não. Me deixa cuidar da minha vida sozinho. Eu vou dar voz ainda ao Dr. Washington Fonseca, ao Luiz Fernando, mas está comigo na linha, eu preciso conversar com ele, o desembargador Dr. Antônio Luiz Ribeiro Machado, que é presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo, que promove aí força-tarefa no pagamento de precatórios. Boa tarde, doutor Antônio. Ventura, boa tarde. Minha saudação aos debatedores do programa Gente que Fala e aos prezados ouvintes. Doutor Antônio, precatório é tema aqui recorrente em nosso boletim. Que departamento é o responsável pelos pagamentos, então? O precatório está sempre sendo comentado porque é interesse de servidores públicos principalmente, né? Eu assinalo que desde a emenda constitucional de 62 de 2009, o Tribunal de Justiça assumiu a responsabilidade dos pagamentos de precatórios em São Paulo. A Diretoria de Execuções de Precatórios do Tribunal de Justiça faz a gestão, organização das filas de pagamento e o depósito do dinheiro aos respectivos credores. Doutor Antônio, como ocorre a inclusão do débito na lista de precatórios? Ocorre, Liliana, após a pessoa
ter movido uma ação judicial contra o órgão público e ter ganho a causa em definitivo de julgamento, ou seja, sem possibilidade de recurso contra a decisão. Em seguida, o juiz da execução encaminha ofício requisitório ao Tribunal de Justiça referentemente ao crédito do ganhador. Normalmente, quem ganha é funcionário público quando se trata de precatório alimentar. Aí, então, dentro da expedição do precatório, é necessário aguardar o pagamento. Doutor Antônio, e mais ainda, os pagamentos estão sendo efetuados de acordo com o prazo estipulado? Esse é o grande problema, Liliane. O Tribunal de Justiça de São Paulo vem enfrentando grandes problemas por falta de equipamentos e de servidores, que ainda são insuficientes para atender a demanda. Haja vista que o Tribunal de Justiça de São Paulo agora é responsável por todos os pagamentos de precatório no estado de São Paulo. Né? Quais medidas estão sendo feitas para atender a demanda? O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem organizado agora mutirões para agilizar os pagamentos. O último mutirão, referente aos débitos da Prefeitura de São Paulo e da Fazenda do Estado de São Paulo, foi iniciado em abril e terminou no início deste mês, aumentando em mais de 5 vezes a produção e o consequente pagamento dos precatórios. Quais são os números apresentados após este último mutirão, doutor Antônio? Esses números são, de certo modo, de grande valia para os credores. Ainda segundo a matéria que foi divulgada pelo Tribunal de Justiça no seu site, os 3 meses de trabalho do mutirão resultaram em pagamentos liberados no valor de 471 milhões de reais. Isso referentemente a precatórios estaduais e municipais. Somente na capital foram atendidos mais de 30 mil credores de precatórios. Para a realização dessas forças-tarefa, foram necessários mais 35 servidores de outras unidades cartorárias. O valor do benefício, como já disse, atingiu mais de 30 mil pessoas. Qual a importância desses mutirões para o trabalho do TJ de São Paulo? Liliane, o problema é que o Tribunal de Justiça, assumindo essa grande responsabilidade, não tem ainda quadro de pessoal adequado para atender os encargos da demanda. Então são realizados esses mutirões, que têm sido de grande eficácia. Prova disso são os números ditos no próprio site do Tribunal de Justiça, no sentido de que os credores mais antigos estão sendo atendidos, principalmente quanto a créditos alimentares. Eu espero e todos os servidores públicos, credores, esperam também que muitas forças-tarefas continuem a serem solicitadas pelo Tribunal de Justiça e organizadas no correr deste ano. Né? Tá certo, eu quero aqui agradecer a nobre participação do desembargador e também presidente da AFAEPESP, doutor Antônio Luiz Ribeiro Machado. Um abraço, doutor Antônio. Obrigado, Liliane, umas saudações a você e aos prezados ouvintes. Ô, doutor Sayeg, eu fico muito animada porque, com a sua coragem em certos pontos polêmicos que a gente aborda aqui, eu quero ouvir a sua opinião também em relação aos precatórios. Se a gente deve, de alguma forma, ao governo, uma situação mesmo quanto civil, a gente tem lá a conta penhorada online, tem uma série, né, de situações em que a gente se vê obrigado a pagar, o nome fica sujo. Como que o senhor vê isso? Se for presidente aí da OAB de São Paulo, como é que o senhor acha que poderia ajudar essa população aí que sofre com esse calote do Estado? Lili, essa questão do precatório é seríssima, porque o Estado tem que dar o exemplo. Tem que ser o melhor pagador, tem que ser mais ágil. As pessoas nem sequer deveriam entrar com a ação para poder receber o que tem direito.
Não é? O Estado é o que mais ocupa o Poder Judiciário. Se fala aí que são os advogados que emperram o Poder Judiciário, não é verdade. Quem emperra o Poder Judiciário é o Estado. O Estado é o maior cliente do Poder Judiciário, não dá estrutura para o Poder Judiciário. Você vê, uma questão seríssima como essa precisa de um mutirão. Está de parabéns o presidente do tribunal que fez um mutirão, mas o mutirão é algo eventual, quando deveria ser algo permanente. Muito Deveria ter toda essa estrutura permanentemente atendendo a população e os advogados. E outra coisa, os advogados estão sendo muito maltratados. As reclamações dos advogados que funcionam nesse ramo são constantes, no sentido de que eles não conseguem, não conseguem receber, não são respeitados, têm que renovar a procuração, ficam submetidos a uma série de burocracias, não são sequer reconhecidos como pessoas de bem, que devem ter credibilidade. Tudo isso visa o quê? Emperrar mais ainda o sistema. Essas coisas têm que mudar. Na realidade, Lili, o que tem que acontecer é que a Ordem dos Advogados do Brasil, a advocacia, tem que se reposicionar como defensora da população, garantidora da democracia, protetora da Constituição, promotora dos direitos humanos, e aí entender o papel essencial dos advogados e que não existe democracia sem o fortalecimento da advocacia. Uma advocacia forte tem que funcionar também na área pública e tem que ser respeitada na questão dos precatórios. Os advogados não estão sendo respeitados, estão reclamando muito e isso tem que mudar. Muito bem. A gente foi para a conversa com o doutor Luiz Antônio Ribeiro Machado, e ficou aqui a fala, né, do meu querido doutor Rolo, dizendo que é contra a ortotanásia, bem como a eutanásia. Eu quero dar voz agora ao advogado Washington Fonseca, ele que defende, né, essa prática. Olha, o que me deixa com muito orgulho, por ser brasileiro também, é que o trabalho legislativo que o Brasil exerce hoje internamente tem sido reconhecido fora. O Brasil foi convidado pela Unesco para justamente debater agora em Israel, em setembro, e eu fui um dos especialistas convidados a debater a ortotanásia no Brasil, inclusive com vistas propriamente à mudança legislativa, o que permite justamente dar uma segurança ao paciente em optar pelo procedimento e o médico também, eventualmente, a executá-lo. Agora, o que cabe, eu concordo com o Dr. Saeg, com o Dr. Rolo e com o Dr. Luiz Fernando, que a gente tem a necessidade e a obrigatoriedade de difundir a ideia, explicar para a população do que se trata, os benefícios que isso poderia trazer caso a caso, porque não podemos generalizar as decisões voltadas para isso, porque trata-se sim de um assunto muito delicado. Temos que rechaçar sim a eutanásia e tudo o que for para trazer de benefício para o paciente e para a família, em termos de alívio de sofrimento, tem que ser discutido, tem que ser trabalhado, tem que ser disponibilizado. E existe tecnologia para isso. Doutor Luiz Fernando. Bom, inclusive eu estava verificando o novo projeto de Código Penal e a eutanásia aparece como crime nesse novo projeto, né? A questão aí, eu particularmente, seja como professor de Direito Civil, o qual eu gosto muito da matéria de direitos de personalidades, do artigo 11 a 21 do Código Civil, dignidade da pessoa humana, eu concordo inteiramente com o Dr. Rolo e com o Dr. Saeg em relação a isso. Em relação à vida, realmente quem tem que dar ou tirar é Deus. Realmente, eu acho que enquanto todos estão bem, né, a gente não tem muito o que comentar. O problema é quando e se ficarmos mal, né? Será que nós gostaríamos que alguém tomasse essa decisão por nós? Então, realmente, eu acho que a matéria aí não é meramente autonomia da vontade, eu quero ou não quero, se existe essa liberdade ou não. Acho que o Estado tem que proteger mesmo para que não haja vontade de terceiros em relação à vida da pessoa que está doente. Bonita a voz do doutor Luiz Fernando. Parece que a votação foi unânime, então, né? Foi unânime. Dá para lavrar o acórdão já. O senhor, exatamente, o acórdão fica para o senhor que começou. Gente, sobrou para mim. Vamos à hora do ouvinte aí, você que liga e participa conosco. Vamos à hora do ouvinte, é sua hora e vez de falar aqui com os nossos queridos convidados. O Cícero de Itapevi. Cícero de Itapevi pergunta assim, a respeito da defesa que o parto ocorra em casa, quais os outros tipos de parto que estão acontecendo dentro das residências? Falta de respeito, de valores, violência. Quem quer comentar?
Olha, a questão do parto é uma questão interessante. Aqui no Brasil a gente não tem a questão do parteiro, né? Esses dias eu fui para a Itália e conheci uma parteira. E é muito comum na Europa, inclusive na União Europeia, a questão de se fazer partos em casa. Aqui no Brasil a gente precisa do médico, é o país que faz mais cesárea e é um dos problemas, inclusive, de saúde no Brasil. Porque cesárea em hospital público pode gerar infecção, tanto na criança quanto na mãe. Então isso gera uma maior mortalidade infantil. A questão de se introduzir parteiras novamente no sistema de saúde no país não seria uma má ideia. Alguém quer discutir? Não, eu acho que o problema é você fazer o parto. Você não, que eu não faço. Nem faço, nem sou aparteado, né? Mas fazer em casa e, de repente, haver um desvio da normalidade. Aí como é que faz? Tem recurso nenhum. Sem recurso nenhum. Aí tem que correr para o hospital, quer dizer, então já começa... Com o trânsito de São Paulo, imagina, você com não o chega. trânsito de São Paulo, você não chega. Então, eu acho que é o seguinte, tem que melhorar a saúde, realmente o dinheiro tem que ser... Está lá a percentagem do dinheiro para a saúde, 15% para as prefeituras municipais. Então tem que pôr esse dinheiro a serviço da comunidade, para que hospitais mais existam, para que lugares com o mínimo de condição de realizar um parto, o mínimo de condição de higiene, para que, se for colocar em números, eu não saberia dizer, o doutor Guilherme talvez está com mais dados aí do que eu, mas eu acho que a condição de você fazer o parto em casa gera uma possibilidade maior de perda do menor, de perda da paciente, da parturiente, do que você fazer, evidentemente, no hospital. Essa moda, na verdade, né? Na Europa... É moda, então. Na Europa, é habitué, as pessoas fazem, mas a condição de vida lá é bem diferente da nossa, todos sabem disso. E mais ainda, a moda retomou aqui para nós, na América, por conta da Gisele Bündchen, que deu o exemplo de ter o filho em casa e irresponsavelmente divulgou que foi tudo natural, maravilhoso. Ela só esqueceu de contar que tinha uma UTI móvel estacionada no seu quintal. Entendeu? Então, é irresponsável a informação. Realmente. Você não pode... É incompleta, jornalisticamente inadequada. E você está ótima... Você tem que falar a verdade. Ao falar para o povo, olha, tinha uma UTI do lado. Móvel, estacionada no quintal dela. Está fazendo o parto em casa, mas com a UTI na garagem. Toda a estrutura, percebe? Aí até eu, né? Entrevistei, na ocasião, o doutor Albertino Duarte, que todos conhecemos aqui pelo serviço prestado, né? E ela me disse o seguinte, nunca, é muito romântico contar, mas ninguém conta, e por vezes acontece, não é raro acontecer, da mãe falecer ou da criança falecer. Então, vamos tomar cuidado aí com essa questão da moda, porque ela se torna perigosa, põe em risco aí a vida, né? Levando à morte muita gente. Mas, Um dos meus netos, me dá licença, doutor, sou mais velho, né? Claro. Bem mais velho. Mas ia dizer o seguinte, um dos meus netos nasceu com um cordão umbilical no pescoço. Quer dizer, se não tivesse no hospital, não ia ter jeito. Eu não ia ter esse neto. E tem um detalhe ainda que é mais importante, que a gente está falando do parto aqui. Tem o pré-natal, que tem que ser tratado de maneira muito séria, tem que ser dado um pré-natal adequado para a gestante, porque se também não for providenciado... Existem casos... que ainda tendo esse pré-natal, eu sei de cadeira porque tem dois, né? É dizer o seguinte, você não sai do risco da hora da cirurgia, da hora do parto. Por mais que você acompanhe, o senhor tem 3 em casa, né? 4. Doutor Saeg chegou a televisão tarde lá para ele. 4 filhos, né, doutor Saeg? 4 meninos. Então, para dizer o seguinte, que mesmo obedecendo todos os critérios, você ainda vai com uma certa surpresa. Com certeza, né? absoluta. Torcendo que ocorra tudo bem. Pode falar, doutor Luiz. Não, mas mesmo assim, tendo em vista que nós não temos muitos hospitais, tendo em vista que a saúde pública é precária, se abrir um curso técnico para criar uma nova carreira de parteira, eu acho que seria interessante para a população de modo geral, principalmente para a população carente. Tá? Realmente, eu acho que seria uma questão interessante a se verificar na cidade de São Paulo, principalmente no subúrbio da cidade de São Paulo. Tá certo. O Cícero Duarte... Pois não, doutor Saeg. Não, o Luiz tem razão nesse aspecto, porque a população tem que se defender, não é?
infelizmente, não tem acesso a nada. Como é que vai pegar um metrô, um ônibus? Como é que vai ser atendido? E vai ficar no corredor? Realmente, a situação é medieval. E que é o que o Dr. Rolo colocou também. As coisas têm que ser destinadas. Na realidade, não é? O Washington também falou disso. Eu acho que essa banalização e esse nosso comodismo com essa situação que não pode mais ser mantida. As coisas têm que alterarem, a população tem que ser defendida, a sociedade civil precisa de um sentinela. Na realidade, a ordem é muito importante, porque a ordem não é um órgão do Estado. E não dá para deixar o Estado controlar o próprio Estado. Ele não vai se autocontrolar. Isso não existe. Infelizmente, isso é absolutamente falível e a população precisa de um interlocutor. Quem defende a sociedade civil, quem defende o povo do Brasil, são os advogados. Povo do Brasil, ouça, quem lhes defende são os advogados. É por isso que a ordem é tão importante para a felicidade, para a garantia, para o conforto, para a segurança da população. E nós temos que agir com que a ordem se reposicione e que essa segurança aconteça, que todo mundo se sinta mais seguro e com certeza todos os lares serão mais felizes. Guardou, né? Guardou. E a OAB também tem um papel muito importante, como o Dr. Saeg falou, que também pelas comissões que existem dentro da própria instituição, podem estar muito próximas à população e o trabalho que as comissões que a Ordem dos Advogados tem hoje pode, obviamente, desempenhar um papel mais atuante, sem a menor sombra de dúvida. Parece que os soldados estão dormindo, que defendem a sociedade civil. Não é dormindo, os alemães falavam na Segunda Guerra, quando invadiram a França, não é? Que era um exército de leões comandado por carneiros. A verdade é essa. Os líderes têm que se posicionar no sentido de proteger a população e cumprir a nossa missão institucional. Todos nós, quando assumimos a outorga, tivemos a outorga da condição de advogado, prestamos um compromisso, que para mim, por conta desse meu humanismo cristão, é um juramento. Qual é o juramento? É defender a população, defender a Constituição, garantir a democracia, promover os direitos fundamentais. Esse é o nosso papel, é isso que tem que ser realizado e a nossa instituição é vocacionada para isso, para proteger a sociedade civil, para proteger o povo do Brasil. Muito bem, o Cícero Duarte do Itapevi. O abraço do Lula com o Maluf. Tudo bem, eu concordo, porque é isso que Deus quer. A vítima perdoando o agressor. Mas, por favor, devolva-me o que é meu. A indignação, né? Eu pensei que eu não fosse estar viva para ver um negócio desse. Porque eu também, é verdade. Eu, como jornalista, eu fiquei olhando, eu falei, só Deus na terra mesmo. Aparecida da Lapa. Tenho 75 anos e separei do meu marido há 5. Até hoje ele não paga minha pensão e convênio. Já recorreu várias vezes à ordem do juiz, mas não sei o que mais fazer. Algum de vocês aí poderia me atender pessoalmente? Podemos ajudá-la? Desculpa, Liliane, qual que é o nome dela? 75 anos e ela se separou do marido e até agora está lá, coitada, sem pensão. Desculpa, a Dona Aparecida. Dona Aparecida, olha, ontem, inclusive, eu estive no Fórum de Santo Amaro, que é um dos fóruns mais complicados de São Paulo, né? Atende Lapa, né? todo mundo do sul de São Paulo. Da Lapa é complicado, mas de Santo Amaro é pior, inclusive, pelos problemas do sul da cidade de São Paulo. E fui com um cliente que tem esse mesmo problema da senhora, né? O não pagamento de pensão. E muitas vezes você tem uma sentença, o seu advogado ganhou o processo e a senhora não levou, como a gente diz, né? Porque não existe direito se não há dinheiro. E se a pessoa, muitas vezes, o conflito é tão grande entre o casal que a parte até se torna um desempregado para não pagar pensão alimentícia ou à mulher ou aos filhos. Ou seja, é a total irracionalidade das pessoas de um modo geral. Bom, o que eu penso que a senhora poderia procurar, inclusive o serviço é gratuito. No Fórum Central de São Paulo existe o setor de mediação e conciliação, onde a senhora procura o setor de mediação, eles convidam a outra parte a aparecer e lá
será tratada a senhora e seu ex-esposo, né, será realizada uma mediação. Mediação é um meio extrajudicial de solução de conflitos, onde tentar-se-á colocar esses pingos nos is. Então, onde né? fica? No Fórum Central de São Paulo. Fórum Central de São Paulo, na Praça João Mendes. Lili, essa situação da dona Aparecida, a senhora tem que procurar o convênio de assistência judiciária da OAB, porque vai ter um advogado lá para atender a senhora, e ele tem que ser dignamente remunerado por isso, mas ele vai ser remunerado pelo convênio e não pela senhora pode ficar sossegada, bem demonstra que a Defensoria não dá conta, e que a população tem que ser defendida pela advocacia. Isso mostra claramente que a Defensoria não tem condições de atender toda a população. Porque a defesa dos necessitados, a defesa dos pobres, a defesa do hipossuficiente não é suficientemente prestada pela Defensoria, e sim pela advocacia. São os advogados que protegem a sociedade civil. São os advogados que protegem o cidadão anônimo. A Defensoria não é o suficiente. Não basta simplesmente falar da Defensoria. A gente tem que fortalecer o convênio de assistência judiciária que garanta a população ser servida e bem servida por advogados habilitados. A senhora pode procurar o convênio da OAB, ele vai ser reforçado e na nossa gestão a senhora pode ter certeza, toda a população hipossuficiente, fragilizada, vulnerável como a senhora, vai ser defendida. E vai ser remunerado ser advogado como? Atualmente onde é que é? Onde é que fica o nosso sistema de defesa do necessitado, essa advocacia falada aqui? Olha, a Defensoria Pública não, atende... eu estou falando da nossa. Sim. Só para dar continuidade, só para não perder o rumo, na Avenida Liberdade 32, nós temos o plantão da Defensoria Pública, né? A senhora pega, se não me engano, as fichas para ser atendida, começa a partir das 6 horas da manhã, já começam as filas, né? Porque eu dou aula lá perto, então eu passo e vejo. Então, 6, 7 horas da manhã já tem bastante gente. Fora a Avenida Liberdade 32, que nós temos a Defensoria Pública, também tem os advogados que o Dr. Saeg disse. Agora, o local, o senhor sabe, Dr. Saeg? Exatamente, ninguém sabe, não é? Porque a OAB é ineficiente, né, atualmente. Ela não garante a proteção do povo, ela não fortalece o convênio, enfim, as pessoas ficam desamparadas, não é? Nós estamos aqui numa mesa de 4 advogados e eu desafio cada um de nós aqui falar o endereço, com o nome da rua e número e até o telefone da assistência judiciária da hora. Tem que procurar a OAB, não é? Eu garanto para a senhora que a partir do ano que vem toda a população vai ficar sabendo e vai ser bem protegida. Jaime do Jardim Bonfilholi, doutor Saeg, em uma entrevista concedida à Jovem Pan, o secretário da Segurança Pública Paulista anunciou que o PCC estava desarticulado e sem poder de ação. É para os paulistas acreditarem na informação e dormirem mais sossegados? Inclusive também o Peter Pan, que fez essa desarticulação, não é? Ele pegou o trenó do Papai Noel e foi lá conversar com o líder do PCC e ofereceu todos os presentes e encaminhou ele lá para o Polo Norte, onde ele está congelado. Deve ser isso que aconteceu, né? É brincadeira, com a população toda sofrendo, com as pessoas sendo assassinadas, com uma pessoa tendo a necessidade de pegar uma carabina para dar um tiro no peito de outra, ouvir um absurdo como esse. Olha aí o Marcelo, do bairro de Pinheiros, doutor Rolo. Se o Paulo Maluf e seu partido resolvessem apoiar o Serra, será que os tucanos iriam ficar muito desgostosos e recusar o apoio? Lembrando que são quase 2 minutos a mais no horário político. O que se discute aí não é ideologia, não é compatibilidade de gênios, o que se discute é tempo de televisão. As favas, o resto, entre eles, né? Agora, o povo tem que saber votar. Vai votar no candidato A, apoiado pelo Paulo Maluf, ou vai votar no candidato B, que não foi apoiado pelo Paulo Maluf, mas queria que o Paulo Maluf apoiasse por causa dos 2 minutos de televisão? É horrível ver isso na nossa política hoje em dia. Quer dizer, ontem a Erundina brigava com o Paulo Maluf, hoje ela está arriscada, se não renunciar à condição de vice do Haddad, a ficar de braço dado com o Paulo Maluf. Eu não posso ir muito adiante nesse tipo de tema, porque nós já estamos chegando perto da eleição e pode haver aí qualquer tipo de punição. Mas que é um absurdo, é. Quer dizer, o Paulo Maluf tem que ficar com os que são
ideologicamente como ele, assim como o Haddad tem que ficar com os que são. Eu não estou falando nem em atuação profissional, estou falando em ideologia. Agora, pegar um cara que é de direita ou da extrema direita, juntar com outro que é de esquerda ou de extrema esquerda e achar que disso vai sair uma coligação viável, realmente é porque nós estamos hoje numa época, o que vale é o dinheiro, é o apoio, os minutos de televisão. O que está decidindo isso daí são os minutos de televisão. Quem der mais leva os 2 minutos de televisão. Você sabe que cada vez mais eu considero honesto e respeito a prostituta. Porque ela vende o que é dela. Eu também Os concordo. outros vendem o que é nosso. Entendeu? Ela É uma o que é vergonha na cara. Eu também concordo. Eu hoje plenamente. amanheci com a macaca. Não é? Prostituta tá lá vendendo o que é dela. Esses camaradas vendem o que é nosso. Tá Ainda bom? bem- ainda Ideologia eu quero uma pra viver. Vamos Ainda lá. bem que a tua voz não está tão boa hoje, senão já viu, né? Não, mas tá cheio de advogados pra me daqui defender. todo mundo preso, né? Mas a política em si virou uma grande barganha, de maneira geral. Quer dizer, é uma barganha sem pé, Que sem isso? cabeça. Que é isso? Vamos lá. Lula e Fernando Collor de Mello, outro exemplo. O Oscar da Lapa, vocês estão apavorados, né? Vocês dois que estão aqui pela primeira vez comigo, os dois aqui já me conhecem. Mas os nossos ilustres convidados aqui, eu estou apavorado, mas eu não aguento. A gente, né, vai falar, eu quero um país melhor para todos nós. Da Lapa, para o doutor Luiz Fernando, a pergunta é a seguinte: as nossas faculdades de Direito estão sabendo passar para os alunos a importância da ética? Bom, doutor Oscar, talvez até o senhor tenha sido meu aluno, porque é o que eu sempre critico em sala de aula. Só 2 dados que eu acho que a OAB deveria saber, já que o doutor Ricardo está aí, né, como o nosso candidato à presidência da OAB. Nós temos no Brasil hoje 1.331 faculdades de Direito. Nós temos na cidade de São Paulo 131 faculdades, fora os campi de cada faculdade. Tem faculdade que nem McDonald's, né? Abre faculdade de Direito em tudo quanto é lugar. A profissão jurídica está totalmente sucateada. E, inclusive, os professores de Direito, a partir do último ministro da Educação, que não convém falar o nome, nós não precisamos mais de mestres e doutores dando aula. Ou seja, hoje em dia, eu que sou mestre e doutor, um professor especialista, né, ou mestre por uma faculdade CAPES 2, que hoje em dia até isso existe no país, ele dá aula e ganha o mesmo que eu. Então, eu acho que a OAB também tem que lutar por isso, pelo ensino jurídico no país, porque da forma que os alunos têm sido ou estão sendo formados, realmente não tem ética. A única coisa que tem é lucro em cima de instituição de ensino. É a única questão que nós temos visto isso, porque grandes instituições de ensino no país têm aberto capital, têm vendido ações em bolsa e tudo mais. Né? Me permita uma pergunta. Eu que não sou nem mestre nem doutor, eu tive que trabalhar muito para sustentar os 3 filhos que hoje eles são mestres e doutores. São meus colegas. Você me permite dar aula de direito eleitoral em alguma faculdade ou você vai exigir o título meu, que eu tenha um título? Então, realmente o senhor não precisa pela condição, né, pelo notório saber que isso é claro e pacífico hoje. É só uma cutucada. Não, claro. Não, mas é claro que na sociedade de hoje o senhor está certo, né? Inclusive, por exemplo, meu pai não tem nem título de mestre, nem título de doutor também. Eu não tive tempo para conseguir E acho que é um excelente professor. Eu trabalhava tanto que quando eu me matriculei na USP para fazer o doutorado daquela época, 427 mil anos atrás, eu ia para aula, quem dava aula, se não me engano, era o Washington de Barros Monteiro, veja só. Eu dormia na aula, porque tinha trabalhado tanto, inclusive no Tribunal Eleitoral do seu pai, eu tinha trabalhado tanto que eu não aguentava ficar acordado. Eu não tive tempo de fazer mestrado e doutorado. Mas os meus filhos tiveram, graças a Deus, eu fico feliz por mas eles. Mas não fica e por surpreso com você. isso não, viu, doutor? Porque, olha, eu tô até pensando em dar vaga para papagaio.
Porque na minha área, como comunicador, por exemplo, você não precisa ter mais diploma, né? verdade. Então, assim, falar qualquer um fala, até papagaio. Então, nós estamos vivendo uma crise no nosso país, É onde o porque- estímulo à Você está me educação... chamando de ao invés- papagaio do direito eleitoral? Por favor, o senhor não coloque palavras em minha boca, porque eu tenho demais advogados aqui ao meu lado, entendeu? Os outros estão Você aqui. está bem protegida Entendeu? hoje. Tá? Tá Mas eu blindada. vou falar ao senhor, como é que é? Ele está protegido pelo notório saber, né? Isso. Ele quer ficar ainda argumentando, você já perdeu, viu, doutor? Já perdeu essa causa aqui. Olha, a Helena de Santana, já vou, Zenildo. Doutor Washington, o que o nosso judiciário pode fazer para aqueles munícipes que não têm um bom atendimento e principalmente demorado no serviço público de saúde? Olha, o grande problema é o seguinte, muitas vezes é a falta de acesso à população judiciária, e a gente volta àquela questão onde o Estado acaba por ser ineficiente no tratamento do paciente, muitas vezes com problemas na defensoria, e eu vou fazer as minhas palavras, as palavras do Dr. Sayeg, que tem que se recorrer sim à ordem para conseguir o seu advogado particular, para poder justamente tentar correr de uma forma mais breve, mais célere, não tem outro caminho. Agora, o grande problema é que nos defrontamos no dia a dia aí da advocacia também, eu acho que também por conta da banalização que existe, de maneira geral na sociedade, isso acaba sendo uma culpa nossa, o próprio Estado não respeitar as decisões judiciais e gente morrendo com decisão judicial para justamente ser atendido de maneira urgente. Quer dizer, há uma inversão de valores sem precedente. Eu quero mais, Zenilda, outra bancada como essa, viu? Aqui ao lado, doutor Ricardo Saeg, doutor Washington Fonseca, doutor Alberto Rolo e doutor Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme. E você que esteve conosco. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, produção Nicole Dalmaso, som Cléo Rodrigues, na técnica Darina Freitas, Luiz Felipe Batista, Luiz Lascaz e Benê Benê. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia, programa de saúde. Eu espero você. Até lá. Estourou o tempo. Felipe Batista, Luiz Sim, Felipe Batista, Luiz sim, Felipe Batista, Luiz sim. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Estourou o tempo. Mas, óbvio, não há Estourou o tempo. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Estourou o tempo. não há de óbvio, 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 Felipe Batista. de óbvio, Estourou o tempo. não há Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Estourou o tempo. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Estourou o tempo. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Estourou o tempo. Felipe Batista. Felipe Batista. Estourou o tempo. Felipe Batista. Estourou o tempo. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Estourou o tempo. Felipe Batista. Estourou o tempo. não há de óbvio, 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 Estourou o tempo.
Não age óbvia. 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 Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Age óbvia. Não Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista. Não age óbvia. Não age óbvia. Felipe Batista. Felipe Batista. Age óbvia. Não 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 Felipe Batista. Felipe Batista. Felipe Batista.